reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia, Deus Santo. Desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. E como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Quanto desejo melhor te cantar, com alma humilhada, Jesus, te adorar. Os prazeres da vida daqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Quanto desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Toma, te peço, meu vil coração, eu humilde te entrego na adoração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Dizer da nossa felicidade de estarmos aqui, né, na casa do Senhor, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, para hoje podermos cercar a mesa do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti,
fica com toda liberdade. Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Queremos dar graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos e podermos adorar a Deus e glorificar a Ele. Louvado seja Deus. Gosto de dizer sempre que o propósito da vida do crente é glorificar a Deus. Paulo diz aos Efésios que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E fala aos Coríntios, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Esse texto aí, meus irmãos, ele não deixa nada fora. Ele diz comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa. Isso aí está a nossa vida inteira. Trabalho, lazer, família, amigos, escola, tudo. É viver para a glória de Deus. E nós ficamos alegres quando viemos à casa do Senhor, porque podemos adorá-lo de uma maneira assim mais específica, no sentido porque estamos somente voltados para isso. Não que a adoração seja somente aqui, mas no culto é um momento solene, porque nós podemos assim ficarmos só naquela intenção. Deixamos os problemas de lado, deixamos a família, até nós mesmos, porque quando estamos adorando a Deus, muitas vezes nos esquecemos das nossas necessidades, passamos apenas a contemplar a glória daquele que nos chamou. Louvado seja Deus e que sacia a nossa alma. Louvado seja Deus. Os irmãos são já vividos na fé e sabem, já passaram por várias experiências. Tenho certeza que isso que vou falar agora já é peculiar à vida de vocês. É que quando nós, há momentos em que estamos na presença de Deus e nos soltamos, vamos dizer assim, nos desarmamos, o ser não sente necessidade alguma, você sente apenas a necessidade de adorá-lo, adorar aquele que o criou, render-se totalmente, permitir que Deus faça de nós uma verdadeira adoração, um verdadeiro altar, onde o nome dele é exaltado. Louvado seja Deus. Então, por tudo isso, nós glorificamos ao Senhor. E acima disto que foi falado, tem a questão de cercarmos a mesa do Senhor. Temos a oportunidade de cearmos. Louvado seja Deus. Isso tudo é privilégio de Jesus Cristo, dele que morreu por nós na cruz, no Calvário. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que me veio ao coração esses dias. É o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo do 28 até o 30. Só 3 versículos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo do 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Louvado seja Deus. Aplique a sua palavra no nosso coração, que ele possa continuar a nos falar. Que coisa boa, meus irmãos, é nós ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus está lá escrito no Salmo 28, ela despedaça os cedros, ela faz separação das labaredas. É uma voz gloriosa. Esta palavra ela tem a capacidade de preencher-nos, porque esta palavra ela diz dela própria que ela é viva e eficaz. É viva, meus irmãos. Não é uma coisa estática, parada, a mesma coisa, mas é uma palavra viva. Ela produz. Isaías, lá no capítulo 55, ele diz assim, falando sobre a palavra de Deus, o Senhor usando o profeta, ele diz assim: assim como a chuva que cai do céu sobre a terra não volta para lá, né, antes de fazer produzir, dar pão
ao que semeia. Assim a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para a qual a enviei. Esta palavra, meus irmãos, é real, é verdadeira. Louvado seja Deus. Então por isso que vale a pena nós ouvirmos a voz do Senhor. Nesse texto, meus irmãos, eu queria nós pararmos. Começa no 28, né? Disse depois Jesus: quando levantarmos o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aí Jesus estava falando da sua crucificação, né? Que ele seria levantado da terra, né? Os judeus nem entendiam isso, mas Jesus já estava dizendo isso também muitas vezes aos discípulos. Ele disse até como Moisés levantou aquela arca, aquela serpente, assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus já falava da sua morte. Mas, meus irmãos, eu gostaria de nós pararmos nesse versículo 29. No versículo 29 é que nós vamos conversar aqui um pouco. Quando o Senhor diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que Ele agrada. Olha, meus irmãos, Jesus aqui nos deixou uma lição importantíssima para mim e para os irmãos que o seguimos. Ele disse: olha, ele estava falando em outra ocasião, mais na frente, quando ele vai falar que os discípulos iam deixá-lo, porque ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, fazendo menção lá a Zacarias 13:7, que era uma profecia sobre Jesus Cristo. Quando ele foi falar com os discípulos que estavam perto da crucificação, ele disse: olha, esta noite vocês vão cada um se dispersar para as suas casas. Aí o texto que ele cita é Zacarias: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nesse texto Jesus disse assim: mas eu não estou só, porque o Pai sempre está comigo. Esse texto ele também diz isso. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor não fala só que o Pai está com ele. Ele diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Mas aí ele não fica só aí. Ele explica, ele faz uma explicação do porquê desta companhia de Deus com ele. Lógico que Jesus é Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele assumiu a forma humana, como Filipenses diz lá, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus. Mesmo quando estava lá no ventre de Maria, ele é Deus. Agora assumiu a forma humana, se tornou homem, se fez homem. Mas aqui Jesus estava falando da companhia de Deus. De Deus estar presente com ele todo o tempo. E aí ele coloca essa explicação aqui, dizendo: porque eu faço sempre o que Ele agrada. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Jesus aqui, ele deixa um modelo para mim e para você. A nossa vida, ela deve ser vivida de tal forma que nós façamos a vontade de Deus. Agrademos a Deus. Que o Senhor olhe para a minha vida e para a vida dos irmãos e diga: ali vai um filho meu que faz a minha vontade. Essa é a função, é a essência, vamos dizer assim, da nossa vida. A adoração, ela é expressa dentro desta obediência. Sem obediência, não há o verdadeiro culto a Deus. Louvado seja Deus. Nesse mesmo Evangelho, em João 5,19, Jesus diz uma coisa interessante, meus irmãos. Ele diz assim: louvado seja Deus. Jesus diz: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. E no versículo 30, ele diz assim, no mesmo capítulo, ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, veja bem, mas a vontade do Pai que me enviou. Meus irmãos, quando eu passo nesse texto, eu já, em outras ocasiões, eu já li esse texto, esse capítulo 5, versículo 19, eu fico a pensar quanta dependência Jesus tinha do Pai. Porque Jesus estava dizendo assim: olha, eu não faço nada sem Ele. E meus irmãos, às vezes nós nos avoramos a fazer algumas coisas achando que somos suficientes, autossuficientes, que podemos, que devemos, mas não deve ser assim. Devemos sempre perguntar a Deus,
se é da vontade dele. Devemos sempre dirigir uma oração pedindo a sua direção, pedindo o seu conselho, pedindo a sua bênção, pedindo a sua ajuda. Louvado seja Deus, porque Jesus nos deixou o exemplo. Ele disse: eu não faço nada sem o Pai, que o Pai esteja comigo fazendo. Louvado seja Deus. Em Hebreus 5:8, meus irmãos, Jesus diz uma coisa, o escritor aos Hebreus diz uma coisa que parece até fora do contexto, mas ali diz respeito à humanidade de Cristo. Hebreus 5:8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Meus irmãos, isso aqui é um desafio para mim, os irmãos, porque Jesus, enquanto Deus, mas feito homem, aprendeu a obediência. Meus irmãos, misericórdia de nós, né? Porque o filho, o amado, aquele que está toda a glória do Pai, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. E eu e você ficamos nessa história. Graças a Deus que nós somos aceitos por Deus nele, fomos eleitos nele, temos toda a suficiência de Deus nele. Mas, meus irmãos, o Filho de Deus aprendeu a obediência pelo aquilo que padeceu. Então o Senhor Deus estava com o Senhor Jesus, porque ele fazia sempre o que lhe agradava. Louvado seja Deus. Em João 14:23, meus irmãos, o Senhor Jesus também diz outra coisa sobre essa questão de obedecer a Deus. Ele diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Morada, meus irmãos, aqui não é visitação, é permanência, é tabernacular, é permanecer. Quando alguém faz aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em Atos 10:38, meus irmãos, Pedro falando, ele diz uma coisa interessante do Senhor, do seu ministério. Ele diz assim, 10:38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Amém, meus irmãos? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Louvado seja Deus. É um exemplo para mim e para os irmãos. Vivemos esta vida de tal forma que agrademos a Deus, que façamos a sua vontade, que deixemos de lado a nossa. Eu considero um desafio muito grande para o ser humano. Tem pessoas por aí que se acham, vamos dizer assim, suficientes, corajosas, porque elas lutam por algo e conseguem. E não vamos tirar do mérito. Mas, meus irmãos, pensem numa coisa difícil: é se abrir mão de um projeto, se abrir mão de um propósito bom, se abrir mão de um plano, porque se entende que Deus não quer daquela forma. Aí está a virtude, que é negar a si mesmo. Porque fazer o que a gente deseja, de certa forma, mesmo com dificuldade, é bom. Mas quando Deus diz não, e nós dizemos não, eu quero o que o Senhor quer, então é não. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, em toda honra e toda glória ao Senhor. Em Lucas 22, 40, 42, nós vamos ver o Senhor fazendo isso. 22, 40, 42, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse: olhai para que não entreis em tentação. E apartou dele cerca de um tipo de pedra, e ponto de joelho orava, e dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, aqui não foi fácil. Jesus estava diante do Calvário, diante do sofrimento, mas ele não recuou. Ele disse: se possível, passa, mas não se faça a minha, mas a tua. Meus irmãos, muitas vezes nós somos experimentados por Deus. Somos colocados em situações onde temos duas escolhas: ou ficarmos com Deus e perdermos alguma coisa, ou ganharmos e deixarmos Deus de lado. Porque não é que Deus não conhece o nosso coração, mas Ele quer mostrar o nosso coração para nós mesmos. Como é que nós estamos? Se nós verdadeiramente estamos caminhando com Deus.
Meus irmãos, no passado a Bíblia fala de homens que andaram. Você já foi, eu já fui, ou com esposo, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com uma pessoa amiga, caminhando por um certo tempo. Não vamos ali ao centro, vamos andando. E você vai caminhando. Meus irmãos, esse andar com Deus é estar nessa companhia. É ter o outro participando de tudo que se está fazendo. E a nossa vida tem que ser desta forma. É uma vida que agrade. E agora, esteja na presença das pessoas ou não. Mas essa companhia de vida, nós temos que tê-la. E viver desta forma. É um desafio? É, mas é possível. Outros passaram e fizeram. Por que não nós? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em 22:15, Jesus diz uma coisa que diz respeito à ceia. Lucas 22:15, eu gosto muito dessa expressão, quando o Senhor disse assim, ele disse, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele sabia que ia padecer, mas não estava extremamente desejoso de partilhar com os seus aquele momento, na vontade de Deus. Porque, meus amados, o cristão, eu não vou fazer apologia ao sofrimento, porque sofrimento não é bom, quem gosta? Mas, meus irmãos, a vida do cristão não é isenta do sofrimento. E muitas vezes o sofrimento é usado por Deus para fazer com que nós cresçamos e nos assemelhemos mais a Jesus Cristo. É uma realidade, nós não podemos fugir. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque quando eu abracei a fé, pense numa coisa que eu tinha medo, era sofrimento. E não vou dizer que ainda não tenho, mas a gente vai sendo, de certa forma, adestrado, preparado para saber que aquilo pode vir. E que se vier, nós vamos confiar em Deus, que Ele vai nos dar a capacidade de nós permanecermos fazendo o que Ele quer. Essa é a nossa confiança. Porque do contrário, esse evangelho ele ficaria incompleto se nós não tivéssemos a condição de fazermos a vontade de Deus, mesmo na situação adversa. Paulo, querendo dizer da suficiência da graça, ele diz assim: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, mostrando o quão grande é a suficiência da graça de Deus em nós. Porque o pecado não há homem que se livre dele, porque ele está entranhado na natureza caída. Nós somos redimidos em Cristo, mas a nossa natureza velha está aí, ela é propensa à queda, ao pecado. Então veja que situação difícil. Mas Paulo diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei não, mas debaixo da graça. Então veja como esta suficiência de Deus em nós, mediante Cristo Jesus, é gloriosa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, em Atos 13:22, nós vamos ver um homem que agradou a Deus. Jesus é o nosso exemplo, logicamente, mas esse homem aqui, ele agradou a Deus. 13:22, Paulo diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um homem semelhante a mim e a você, que errou, que falhou, mas que achou de Deus graça para receber esse testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Agora eu pergunto aos irmãos: será que Davi foi perfeito? Não. Mas Davi tinha um coração disposto a obedecer. Meus irmãos, Davi tinha um coração que eu costumo muito falar sobre isso, porque pela infinita misericórdia de Deus tem trabalhado na minha vida. Davi tinha um coração inteiro. Ele não era fragmentado. Ele não era 90% de Deus, nem 97%, nem 98%, nem 99%. Ele era 100%. Não significa dizer perfeição, mas significa dizer inteireza, totalidade. Totalidade. Um coração que verdadeiramente era entregue. Que quando Deus chamou ele à responsabilidade e ele não correu, ele disse:
seja Deus. 1 Samuel, versículo 13 e 14, tem essa mesma expressão, viu, meus irmãos? 1 Samuel 13 e 14, só para a gente corroborar o que Paulo disse, que ele pegou lá atrás. 13 e 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que é Saul, Deus falando sobre Saul e Davi, que Davi, Deus já tinha levantado. Louvado seja Deus. Em 1 Samuel 15, 22, meus irmãos, também nos diz uma coisa importante para nós vermos aí, dentro desse fazer a vontade de Deus. Diz assim a palavra, 15, 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Esse que eu obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiro. Glória a Deus. Veja bem como é importante a obediência, o fazer a vontade de Deus. Porque o holocausto era uma coisa importantíssima para o povo judeu, porque era através dele que ele estava cultuando a Deus. Mas o profeta Samuel, interpretando a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, ele disse: obedecer é muito melhor. Fazer o que Deus quer é muito melhor. Excede sacrifício, excede tudo isso. Né? Louvado seja Deus. O escriba, quando falou com Jesus, ele disse: olha, Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, excede todo o sacrifício, cumpre toda a lei. Jesus disse: tu não está longe do reino. Por quê? Porque ele estava compreendendo a essência da vida cristã, da vida do reino, que é uma vida voltada para Deus na totalidade, em obediência a Ele. Lembre-se sempre, não significa perfeição absoluta, porque isso não há, nós sempre falhamos, mas significa dizer uma atitude inteira com Deus. O escritor aos Provérbios, ele diz assim, em 23, 26, ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Entrega, né? Há um salmo que diz assim, que nós devemos derramar o nosso coração como águas. Quem é que derrama uma vasilha de água de gotinha em gotinha? Não tem. Quem derrama uma vasilha de água, ele embora, cara. Assim é a atitude do nosso coração para com Deus. Ele tem que ser derramado, aberto, desarmado, deixar que Deus realmente prescrute, passeie no sentido de visitação, no sentido de conhecimento e de ter ciência dada por nós. Não que ele não conheça, ele conhece tudo. Mas Davi disse que Deus examinou ele de noite e não achou nada. Mas como é que pode? Deus conhece tudo examinando Davi, mas o exame ali, meu irmão, Davi estava usando uma linguagem dele própria. Ele disse: olha, ele averigou, procurou dentro do meu coração e não achou nada de reprovação. Porque o coração, meus irmãos, Deus contempla, é o único local que o homem não pode entrar nesse lugar, mas Deus, ele vê abertamente, porque todas as coisas estão duas e patentes diante dele. Louvado seja Deus. Então é glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Em Hebreus 11:5, meus irmãos, nós vamos ver um homem que agradou a Deus, e nós vamos dizer que Deus fez uma coisa com ele interessante. Hebreus 11:5. Estou terminando, viu? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Está vendo, meus irmãos? Um homem, no tempo que ainda não tinha nem a lei, nascido de mulher, pecador como eu e você, mas alcançou de Deus um testemunho que Deus disse: pronto, esse aí eu não quero que morra. Este eu não quero que morra. Vou abrir um parênteses na história humana, porque todo homem passa pela morte. Mas aqui com Enoque, eu vou abrir um parênteses e vou ter que tomar para mim. Deus, que não é brincadeira, mas está escrito: foi porque ele agradara a Deus. Deste homem também se fala que ele andou com Deus. Eu gosto muito de pensar, às vezes, nas palavras mesmo. Assim, às vezes eu fico pensando assim: Jesus, andar com Deus, andar contigo. Jesus, eu penso assim, eu andando e o Senhor de lado. Eu falando com alguém, o Senhor observando.
observando, eu pensando e o Senhor vendo. Mas ao menos desse jeito. Lógico que é muito mais do que isso. Porque antes que tudo chegue diante dele, ele já conhece tudo. Né? Mas eu quero dizer assim para a gente entender numa linguagem humana, na circunstância temporal que nós vivemos. Louvado seja Deus. E meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de falar de um outro homem que agradou a Deus e que fez a vontade de Deus. É Gênesis 18, 17 a 19. Gênesis 18, 17 a 19. O tempo avança e a gente não pode aproveitar, né? Gênesis 18, 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça aqui sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Louvado seja Deus. E em Tiago, capítulo 2, versículo de 20 a 23, nós vamos ver também Tiago falando sobre Abraão. Tiago 2, 20 a 23, diz assim: mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e criou agora em Deus, e foi imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Olha, meus irmãos, que não é brincadeira. Um homem semelhante a mim e a você, mas que alcançou de Deus a graça de andar segundo a vontade dele, de ordenar a casa dele na sua vontade, não só para aquele momento, mas para o demais. Louvado seja Deus. É por isso que o Senhor Jesus, nesse evangelho que nós lemos, ele diz: e aquele que me enviou está comigo, e o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, uma vida pautada na vontade de Deus. E uma vida dessa, meus irmãos, é uma vida de segurança. É uma vida que não tem o pavor repetindo. Essa gama de perigos que nós somos expostos. A vida pautada na vontade de Deus é uma vida sossegada. É uma vida quieta. É uma vida que, diante da tempestade, tem paz, tem calma, porque está confiando em quem manda em tudo. O nosso coração, o coração humano, ele tem uma tendência a ter medo, porque ele sente falta de segurança. Por exemplo, Deus nos guarda, um assaltante, quando ele aborda uma casa, as pessoas que estão dentro dela têm medo. Por quê? Porque não tem segurança, ficam vulneráveis. Mas a vida alicerçada na vontade de Deus, o coração está guardado em Deus nesta segurança. Amém. Na segurança daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Daquele que pega e o homem está pertinho de morrer e não vai morrer. Amém. Daquele que deixa morrer e depois traz para a vida. Então o coração desse tipo, meus irmãos, pode alvejar, pode alcançar patamares elevados no sentido da fé, no sentido de compreender a vida de uma forma muito mais plena, alcançando uma visão além do natural. Porque muitos hoje, meus irmãos, mesmo sendo cristãos, só vivem por aqui e por agora. Só vivem para casa, para o carro, para a profissão, para o sucesso, para a posição. É ruim isso? As coisas não. Mas a nossa vida não pode ser para isso. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Se eu não tenho, Deus está me abençoando, me dando as coisas, e o Senhor não está sendo glorificado, aleluia. Mas se eu estou na dificuldade e o Senhor não está sendo glorificado, aleluia. Porque nós vivemos para a glória dele. Uma forma, meus irmãos, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu era moço, tu te cingias e ia para onde tu querias. Mas quando tu fores velho, outro vai te cingir e vai te levar para onde
na vontade do Senhor, fazendo o que Ele agrada, para gozar dessa companhia gloriosa, dessa companhia que enche seu coração de alegria, enche seu coração de gozo, de esperança, que você olha para o problema, alguém diz que não tem jeito, mas que está dentro de você diz: lembre-se do que eu lhe disse, lembre-se do que eu lhe falei, a palavra ainda está de pé, e aí você diz: não, eu vou caminhar mais um pouquinho, não tem problema, eu não sei o que vai acontecer, agora eu sei que quem falou vai fazer alguma coisa. É assim, meus irmãos, que a fé vai operando em nós. Nós vamos avançando diante da dificuldade, mas vamos avançando, 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 até Deus cumprir aquilo que falou. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê graça, para que nós possamos estarmos na sua vontade.